Olá, corceleiras e corceleiros, tudo bom com vocês? Gabriel aqui na área, canal O Corceleiro. E esse é um vídeo continuando aí, contando a história do Corcel. E já estamos aqui, esse vídeo é para contar já a história do Corcel 2, já, né? Aqui estamos em 1980, na verdade é um pouco antes, né? Os modelos 80 eles saem ali na segunda metade de 79 ainda. E nos vídeos anteriores eu falei desde lá do lançamento, lá em 1968, ainda com o projeto da Renault, que tinha parceria com a Willys, a Ford comprou, assumiu a empresa, a Willys Overland, e assumiu esse projeto até o lançamento. Desde então o Corcel foi evoluindo até a chegada do Corcel 2 em 77 com o modelo 78, que aí foi um projeto bem diferente, totalmente novo, quase tudo novo, né? Alguma coisa de mecânica ali ainda permaneceu do Corcel 1 ainda, né? Do primeira geração do Corcel, mas um carro com um aspecto bem mais evoluído, bem mais atento aos padrões de segurança e qualidade da época, assim, não que o nosso Corcel 1 não seja um carro de qualidade, mas já era um carro que estava ficando defasado já naqueles anos da década de 70. Bem, se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Esse canal é o canal do Corceleiro, ele é dedicado principalmente ao cavalinho da Ford, né, ao Corcel, mas eu também dedico esse canal a carros antigos em gerais, principalmente do nosso mercado nacional. E seja bem-vindo para ver os outros vídeos aí. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe, comente o que você achou. Se você não gostou, compartilhe com os inimigos e assim a gente vai. Vida que segue. Valeu! Bem, então chegamos em 1980. O Corcel, como eu falei anteriormente, o Corcel 2 tinha sido lançado em 1977 com o modelo 78. E para fazer um breve resumo aqui até chegar nos anos de 1980, o modelo de 1980, ele tinha sido lançado a princípio só com motor 1.4 e com câmbio de 4 marchas, nos modelos Standard, o L e o LDO, e tinha o modelo GT também, para o Coupé só. A Belina não tem o GT, a Belina tem todos esses modelos, o Standard, o L e o LDO, mas não tem a versão GT. A Ford não quis fazer igual a Chevrolet de fazer a Caravan SS, uma pena. No ano seguinte, né, no modelo 79, a Ford incrementou a parte mecânica com motor 1.6 a princípio e o câmbio de 5 marchas, que era de série para o GT e opcional para o resto da linha, tanto o câmbio quanto o motor. E para 1980, para o modelo de 1980, a Ford estava incrementando algumas coisas, mas assim, não tem muita diferença, né? São algumas coisas estéticas, a mecânica é praticamente igual, e a grande novidade dessa linha de 1980 vai ser um modelo que já estava pronto já em 79, mas que a Ford só foi lançar em 1980 mesmo. Ele foi lançado depois, né? Não foi lançado junto com toda a linha 1980, tanto que tem a foto, né, da linha 80 na propaganda. Ela não conta com essa versão, que é a versão Hobby. A versão Hobby era um produto para ser lançado assim para atingir o público jovem, né? E porque a versão GT era muito cara, era uma versão quase do mesmo preço da LDO, ela era um pouquinho abaixo da versão LDO, então a versão Hobby era ali para disputar mercado com o Passat Surf e com o Chevette Jeans também, que eram carros mais simples, né, com acabamento mais simples e com esse apelo mais jovial, né? Mas vamos falar do começo da linha 80. A linha 80 foi apresentada na segunda metade de 1979 e ela teve como principal, assim, uma coisa que a gente nota principalmente visual, que é bem forte e emblemático, são as mudanças no para-choque. O para-choque, que era inteiro de metal, nessa versão ele ganhou polainas de plástico nos cantos, em todas as versões, com a diferença de que a versão Standard, a L e a GT tinham polainas pequenas, e a versão LDO ganhou polainas exclusivas, que eram polainas maiores, né, que pegavam toda a parte do paralama ali, dianteiro, e do traseiro ele pegava boa parte, mas mesmo aquela parte que não tinha nada, não tinha mais frisos também. É uma coisa curiosa
dessa versão do LDO 1980. Bem, tem algumas modificações também na questão da segurança e na economia que a Ford estava se aprimorando, que a Ford tentava aprimorar ao máximo, né? A questão da economia, foi instalado um defletor no eixo traseiro, um defletor de ar no eixo traseiro, para tentar trazer um pouco menos de arrasto para o carro, para gerar uma economia maior do combustível. Essa mudança foi mínima nas versões, assim, não é algo que trouxe muito economia, mas é um detalhe importante desse modelo 1980. Para a questão da segurança, tem umas coisas mais importantes que são mais emblemáticas. Foi instalado o retrovisor interno no para-brisas, que era uma questão de segurança para que, em caso de acidente, de impacto, ele se soltava do para-brisas e ele não machucava os ocupantes, né, batendo a cabeça ali, coisa assim. Então isso era um acessório de segurança. O cinto de 3 pontos foi começado a ser oferecido como opcional. O cinto que pegava tanto o peito quanto o abdômen aqui. Ele não era com rolagem automática, mas já era um avanço na questão da segurança. Uma coisa que é pegada no pé ainda é que os bancos ainda não tinham encosto de cabeça, né? Isso ainda era uma coisa que a Ford estava em desvantagem para os outros carros, né? Tanto para os Volks quanto para os Chevrolet. E os Fiats também, né? Os Fiats também na época também já tinham um encosto de cabeça, era pequeno, mas tinha. Um sistema também de segurança que foi dado como opcional e era de série para o GT, eram os pneus radiais com cinta de aço, que traziam mais segurança, né? Na questão de frenagem e tudo, era um pneu mais estável, mais seguro, dava mais segurança para o carro. Alguns outros opcionais também foram adicionados nessa linha 1980, né? Um bem interessante foi o retrovisor com comando interno, né? O retrovisor externo com regulagem interna, que foi começado a apresentar aí como opcional nessa linha. Ele trazia um retrovisor diferente também, né? O formato do retrovisor mudou para os carros que tinham esse opcional, e a regulagem ficava no forro de porta ali, uma manoplinha que você conseguia ajustar ali na parte interna. Outra coisa interessante também que foi sobre muita pressão, né, das revistas da época, e acredito que também do público também, foi a volta da temperatura do motor no painel, que nas versões 78 e 79 só apresentava uma luz espia, só que acendia quando o motor estava em uma temperatura muito alta. Aqui ele trazia já um marcador da temperatura que você podia controlar melhor, né, essa questão do aquecimento do motor. O comando de luz alta também foi modificado, que nas versões anteriores ele tinha o facho de luz alta no pé, controlado no pé. Você tinha do lado esquerdo ali, ao lado dos pedais ali de freio, embreagem, acelerador, né? Você tinha do lado esquerdo, você tinha essa comando de luz alta. Nesse modelo 1980 ele foi para o comando na coluna de direção, no palitinho do lado esquerdo. Isso é uma coisa que trazia mais praticidade para essa versão do modelo 1980 também. Mecanicamente o carro se manteve idêntico, não teve modificações mecânicas, o motor continuou igual, o carburador também, alguma coisa de regulagem foi ajustada ali, mas as mudanças foram mínimas. Assim. Edição de novembro de 1979, revista 4 rodas testa essa versão 1980 do Corcel. Aqui temos uma versão L vermelha, e aqui é curioso porque a parte interna ali, né, ele tem os mostradores com a grafia modificada, né, nessa versão 80, e essa grafia se manteve até 81 também. Ele mudou a fonte dos números, eu acho o painel mais bonito que tem da linha do Corcel. Os frisos se mantiveram igual, nessa versão L ali, ele é igual ao friso, né? Não foi a versão do LDO que teve uma modificação no friso, mas aqui ele se manteve praticamente igual ali, o logo 1.6 na lateral, né, para diferenciar da versão 1.4, as lanternas ainda caneladas, sem o friso preto, né, que isso ainda não havia sido modificado, é idêntico da versão 7.9, os piscas translúcidos, o volante ali é idêntico ainda da versão anterior, o volante do L, o bumerangue. Aqui tem o destaque ali pro o espelho retrovisor ali no para-brisa, né? As ponteiras nos para-choques. E aqui tem o espelho retrovisor, o externo, né, com comando, essa versão. Geralmente as versões que eram testadas nas revistas aqui eram bem completas, né? Então elas geralmente têm, se não todos, boa parte dos opcionais que eram oferecidos, o que encarecia bastante o valor do carro
no valor final. Essa aqui também é a versão 1.6 5 marchas também que foi testada. Aqui nos testes da 4 rodas aqui, ele fez de 0 a 100 em 16,77 segundos, né? Não teve praticamente o mesmo rendimento, né? A economia foi um pouquinho mais econômico ali, né? Essas questões de economia de combustível, eu nem cito muito os números que são apresentados aqui, porque isso varia muito, porque a gasolina da época era um pouco diferente, as condições também ali do carro quando novo são diferentes, daí senão a pessoa começa a comparar com os carros de hoje, né? Um Corcel hoje em dia, acaba ficando uma coisa um pouco não, fica muito relativo, então eu acabo não me prendendo muito a esses números do consumo. É diferente da performance, que ainda mantém, né, o 0 a 100, a velocidade máxima, é uma coisa que é interessante notar. E eu vejo muita pessoa também falando que o carro chegava mais rápido do que as revistas testavam aqui, mas assim, a revista 4 Rodas e as outras revistas também que vão vir, nos anos 80 começa a vir também a Motor 3, além da Autosport. Assim, tem muita erro no marcador de velocímetro dos carros, então assim, eles usam um equipamento que corrigia isso. Então a gente tem que ficar bem atento com isso, porque a gente acha que às vezes o nosso velocímetro está marcando uma velocidade, mas existem erros ali, principalmente em altas velocidades. O velocímetro costuma ter mais erro ainda do que em baixas velocidades. Aqui também vale lembrar, também, eu esqueci de falar, né, a reportagem aqui é do Claudio Karsug e as fotos são do Milton Shirata. Bem, o que foi constatado, né, a conclusão é que o carro é praticamente o mesmo, assim, não houve muitas modificações, né, nessa questão do modelo 79 para o 80. É praticamente o mesmo carro, porque vale lembrar que assim, o Corcel havia sido eleito carro do ano em 79 e ele bateu recordes de venda. Então assim, o time que está ganhando não se muda. Então a Ford praticamente manteve ele igual que foi antes, porque o carro estava funcionando muito bem, as vendas estavam correspondendo a isso também. Então não tinha por que mudar mesmo, né? Então aqui temos dezembro de 79, faltando um pedaço da capa ali, mas é dezembro de 79 e a gente tem a Belina. A Belina também que praticamente não mudou, né? As mesmas modificações que haviam sido para a linha Corcel foram feitas para a linha da perua Belina, né? Então praticamente a mesma coisa. Só vamos ver aqui por questão de curiosidade, né? Aqui foi testada uma Belina LDO, né, com os frisos abaixo, ali também 1.6 e tudo que há de melhor, assim, né, o interior preto, a interna preta aqui, né, com faróis de milha também, bem interessante, toda completa, né, e é curioso essa versão, porque até na matéria ali é chamada atenção também, porque o retrovisor do motorista tem o ajuste interno e o do passageiro não, e ele tem uma diferença ali do retrovisor, o retrovisor ficaram de modelos diferentes. Coisa que depois ficou padrão, né? Mesmo os que não tinham ajustes começaram a ter o retrovisor, o externo padronizado, né? Porque aqui ficou bem estranho mesmo, né? Ali chama atenção também as polainas. Aqui essa matéria e as fotos aqui, vamos ver as matérias também do Claudio Karsug e também as fotos do Milton Shirata também. Aqui nos testes que a 4 Rodas fez aqui, ela constatou, né, comparado com a versão 7.9, que o defletor de ar no eixo traseiro proporcionou 300 metros a mais por litro, o que é bem pouco, né? Assim, é interessante notar, mas assim, não é uma mudança muito significativa, assim. Indo para a sequência, aqui temos janeiro de 1980 e o teste do modelo GT. O modelo GT, visualmente, além dos para-choques, ali toda as mudanças que tiveram normais de toda a linha, ele tem foi acrescentada uma faixa vermelha naquela parte preta ali, né? A parte preta que já vinha no 79 já. Aí a diferença dele, além do para-choque, que é bem emblemático, também tem as faixas vermelhas. O 79 ele não tem essas faixas vermelhas, ele é todo preto aquela parte. Aqui temos uma matéria do Charles Marzanasco Filho e fotos do Heitor Rui. E aqui o destaque dessa versão GT, porque é praticamente igual, né? Lembrando que assim, o motor 1.6
com o câmbio ali, a única coisa que ele tinha era o diferencial que era diferente. O diferencial dele era diferente das outras versões. Ele tinha o diferencial mais curto para ter mais a arrancada. A parte mecânica era idêntica. Isso fazia com que o carro tivesse mais arranque, né? Mas ele tinha menos velocidade final do que as outras versões da linha. Mas o motor era igual, não tinha um carburador especial, não tinha nada. O motor era o mesmo da versão 1.6 dos outros carros da linha. E o que se chamava atenção aqui eram os pneus, né, radiais com cinta de aço, que eram de série nessa versão, que trazia mais estabilidade para o carro, né, tanto em curvas quanto nas frenagens. Tanto que aqui ele chegou a 146 km por hora de velocidade máxima. Ele andava menos, né, do que os 149, 150 mais ou menos, que era da versão normal, né. E aqui foi curioso que, assim, o 0 a 100 dele foi em 17,16 segundos. O 0 a 100 dele acabou sendo pior do que o da versão normal. Curioso isso, né, era para ele ter um arranque melhor, né. A média de consumo praticamente é a mesma, né, a freagem é elogiada por conta dos pneus com cinta de aço. E na questão dos mostradores ali, né, o que tem de diferente, como foi acrescentado, porque na versão 79 ele tinha a temperatura do motor lá no console, né. Aqui, como toda a linha ganhou e ele também ganhou no painel ali, ele foi acrescentado, né, em comparação com a versão 79, o voltímetro na parte do console, né, exatamente onde ficava o termômetro da água. Aqui o centro de 3 pontas, aqui a revista 4 rodas apresenta que era de série para o GT, né? Por isso que o GT era uma versão mais cara, né? Porque ele já vinha com vários acessórios que eram opcionais no resto da linha. Aqui fala a relação do diferencial, que é mais curta, e a suspensão, né? Que ainda se mantinha a mesma, né? Que é bem elogiada aqui, né? A estabilidade do GT 80 é muito boa, é um carro que dá ao motorista a sensação de segurança em qualquer tipo de curva. E aqui também diz que a suspensão mais dura também dá mais segurança nas freadas de emergência, né? Ele não dava tanto puxada ali na hora de frear. E o que é elogiado também é que a suspensão mais dura não prejudicou o conforto. E aqui vamos para fevereiro de 1980 e o Corcel é comparado com os seus rivais da época, que é o Polar AGL e o Passat LS. E aqui é um Corcel L, né? Um Corcel L 1.6. Aqui matéria do Cláudio Karsug, fotos do Heitor Rui. Esse aqui tem uma versão bem equipada, né? Com os lavadores de faróis ali. Não tem retrovisor do lado do passageiro, mas... E nessa matéria o que se destaca é que o Passat e o Corcel se assemelham no consumo e o Polara tem um melhor desempenho, né? O motor do Polara era 1.8 e a Chrysler já havia incrementado ele ali, deixado ele com uma performance bem boa, né? No começo ele era bem criticado por não andar muito bem, mas nessa época a Chrysler já havia dado um talento nele ali para ele ficar melhor. E o que é elogiado é que no Polar a ventilação é ruim, porém o nível de ruído é o melhor. E a ventilação do Corcel sempre foi elogiada, né? Então, assim, carros muito próximos, assim, né? Tanto de valores quanto na questão da qualidade, né? E aqui temos em março de 1980 apenas, né? Você lembra que eu falei que o Hobby havia sido apresentado depois, né? Então aqui a primeira matéria com o Hobby em março de 1980. Aqui também tem incluso a propaganda aqui do Hobby, né? Exaltando justamente essa questão do carro jovem, né? Tem um tenista lá, porque o tenista, o cara joga tênis, ele quer comprar um carro jovem, ele tem o Corcel Hobby que é feito para ele. Aqui é bem curioso com os estofados, né? Aqui quadriculado, vermelho e preto, que era um dos diferenciais do Hobby, né? Que também, lembra também nessa época tinha, em 79, ele tem um modelo do Chevette Jeans, que é bem curioso também essa questão do estofado, né? O estofado foi feito com jeans, então tinha essa questão do apelo jovem em tornar o carro mais atrativo, né? Um público jovem, né? Então aqui você vê a matéria do Cláudio Karsug, também fotos do Heitor Rui, uma versão preta do Hobby,
muito interessante, né? É difícil ver Corcel preto, né? Del Rey também. Não sei porquê, mas a galera não ia muito com a cara dos carros pretos na época ali, né? E assim, ele era um carro meio esportivo, mas com menor custo do que o GT, né? Só que nessa matéria aqui é chamada a atenção que ele vinha muito cru na a versão básica dele, né? A versão que vinha, a versão padrão, ela vinha sem quase nenhum opcional e ela ficava no preço ali, era um pouco mais caro que o Standard e um pouco mais barato que o L. Porém, se você pegasse os vários opcionais, ela começava a ficar muito cara, né? Obviamente. Então tinha esse dilema ali, né? Entre, ele era barato, pero né, no mucho, né? Ele ficava, com os opcionais acabava ficando bem caro. Então, nessa matéria, edição de março de 1980, né? Se destaca que o Hobby, né, não tem cromados, né? Ele tem um para-choque preto, ele não tem frisos, né? Os frisos são pretos também. E a suspensão, que é a suspensão vinda do GT, isso é uma das grandes atributos aí dessa versão, que a suspensão era a suspensão mais rígida do GT. Isso era uma coisa bem legal desse modelo. E era interessante que assim, o GT ele vinha com o câmbio de 5 marchas e 1.6 já de série. A versão Hobby não, você tinha como opcional, tanto o motor 1.4 quanto o câmbio de 4 marchas também. Então ele não era... havia a possibilidade de você ter uma versão mais em conta por conta disso também. E aqui, essa versão testada pela 4 rodas aí nessa edição, tinha várias opcionais e aumentou 25% o valor do carro normal, né? Então, da versão Hobby seca, né? Então você via que assim, não eram bastante coisa que vinha de opcional e que aumentava bastante o valor do carro também. Aqui na matéria também é interessante notar que o carro já estava pronto desde 79, esse modelo, mas a Ford não quis lançar ele antes, não sei porquê, não quis lançar junto com o resto da linha ali do 80, né? E ele disputaria ali o mercado com o Passat Surf e com o Chevette Jeans. O Chevette Jeans foi pouco produzido, né? Foi só em 79. E o Passat Surf também era um modelo básico, assim, né? Bem simplão também para atrair o público jovem. O nome inicialmente desse carro, a Ford pensou em pôr o nome de Capri, que Capri era um outro carro também da Ford da Europa também, e que para não haver essa confusão, né, que já tinha outro nome, outro carro chamado Capri, eles usaram do Corcel Hobby, né? Então seria Corcel Capri, mas foi preferido o nome Hobby, e esse nome Hobby que foi depois, né, uns 10 anos depois, foi usado no Escort também, né? A parte interna chama bastante atenção pela questão do volante, né? O volante é igual ao do GT. O painel ali ele tem uma chapa de alumínio que deixa ele bem interessante o aspecto do painel. As rodas são as rodas do Standard, sem a calotinha, pintadas de preto e com o sobrearo, igual do GT, né? O GT tem esse sobrearo, só que o GT, a roda é a versão, aquela que vem comumente no LDO, né, que é chamada de roda esportiva e vem com a calota do GT, né. Então essa roda é a do Standard, né, ela tem um modelo diferente, ela não vem a calotinha e é pintada de preto e com sobrearo. O logo Hobby é apresentado num adesivo, né, tanto apresentando ali no paralama do dianteiro quanto na tampa do porta-malas. A performance do Hobby nessa edição foi idêntica do GT, porque a versão testada também era 1.6 com 5 marchas, então a performance foi idêntica. E aqui, pessoal, uma coisa interessante também, uma promoção que a Ford fez na época, foi uma promoção de divulgação do Hobby, em que o pessoal mandava pinturas, né, fazia pinturas, mandavam por carta, né, provavelmente, né, não tinha internet, hein, cara, tem que lembrar disso, eram outros tempos, né, o pessoal mandava por carta e as pinturas foram selecionadas e o primeiro lugar aqui ganhou um Corcel Hobby, provavelmente na pintura dele, né, original ali, né. Os outros aqui eu não sei o que ganhava, acho que só ganhava o nome deles aqui, escritos aqui, e a pintura aqui na propaganda aqui, ó. Então esse concurso, esse carro venceu mais de 8.000 concorrentes no concurso realizado em 31 de janeiro a 31 de março de 1980, aí, ó, concurso.
tem os outros colocados aqui, né? O primeiro lugar tá ali grande. Aqui tem o nome dos jurados aqui e tudo mais. Promoção bem interessante. E onde será que está esse Corcel, hein? Onde será que está esse carro? Coisa interessante aí também sobre o Corcel Hobby aí. Aqui temos julho de 1980 e aqui a gente vê já os testes já de carros a álcool, né? Que a gente vai falar em breve também, que era um dos... vai ser um dos diferenciais do modelo 81. Mas aqui a gente ainda está em 80, né? O modelo 80 e a gente vai ver o teste do modelo LDO. Então aqui você tem uma reportagem de Fernando Baldijão e fotos do Milton Chirac. Essa versão aqui é uma LDO com todos os equipamentos também, né? Opcionais, incluso, com farol de milha e tudo. O interior marrom aqui, né? O interior marronzinho. E aqui o que é exaltado nessa edição é que o carro fica bem caro nessas versões, né? De luxo, assim. Sendo carros inacessíveis quase para uma grande parte do público, né? Aqui nas revistas é tido como o volante de 4 raios apresentado como opcional. Isso é uma coisa até meio curiosa, assim, porque eu geralmente vejo o volante, a versão LDO com o volante já de 4 raios, né? É difícil você ver. Tem propagandas, né? Aqui diz que é opcional. Eu acho estranha essa informação, na verdade. Geralmente que eu vejo o L com o volante bumerangue e o LDO com a versão daquele de 4 raios. Aqui ele diz que é opcional, enfim. O destaque aqui dessa versão é os novos padrões de costura, né? Que haviam sido até... Recentemente eu tirei umas fotos de um LDO, só que com o interior preto, né? E, cara, uma versão espetacular. Eu vou usar aí como exemplo. Tô usando nesse vídeo, né? Como exemplo aí para ilustrar essa versão do LDO 1980. Só que esse interior que eles estão falando aqui é o marrom, mas é a mesma coisa, é o preto, só muda a cor, né? E aqui, entre os opcionais, né, que nessa versão testada, que o preço se elevou muito, assim, né, que tem um motor 1.6, né, câmbio de 5 marchas, servo, freio, ignição transistorizada, embreagem eletromagnética do ventilador motor, né, aquela que liga quando o motor atinge uma temperatura X lá, né? E aqui o aquecedor, lavador de faróis de milha, cinto de 3 pontos, volante com 4 raios, né? Ele inclui ali de novo o volante como opcional. A parte interna é elogiada, né? Tudo ótimo, tudo de ótimo aspecto, acabamento primoroso. Porta-malas merecia melhor forração, uma das críticas aqui, né? Porque realmente o porta-malas ele é bem cru, assim, né? Ele tem um tapetinho ali só e só, assim, enquanto os outros carros luxo da época ali, o Opala, as coisas eram tudo forrado, né? Isso é realmente uma coisa que o Corcel, assim, a Ford pecava nessa parte do porta-malas ali, né? O acabamento da cabine ali é muito primoroso mesmo, é sempre elogiado. Mas o do porta-malas sempre foi uma coisa meio feito nas coxas, assim, né? E aqui a conclusão, né, que é chegada aqui, né? Quando equipado com a vasta gama de opcionais da Ford, o LDO é um carro que reúne mais pontos positivos que negativos, apesar de chegar a um preço quase inatingível para a maioria. Então, assim, o preço realmente ficava nas alturas, né? Nessa questão do LDO equipado, né? Para terminar, ali em 80, aqui temos uma matéria de agosto de 1980, em que a 4 rodas testa a versão do Polara, né, GLS, que era a versão mais, não sei se não era esportiva, mas era uma versão mais equipada do GLS, com a versão GT. Então aqui a gente tem uma reportagem do Cláudio Karsug, fotos do Milton Chirata. Aqui é o que é elogiado, né, economia e bom desempenho, né, embora o Corcel seja mais econômico e o Polara tem um melhor desempenho, né, nessa questão aqui, né. Aqui o desempenho do Polara GLS é superior ao Corcel GT, que tem vantagem de ser mais econômico. Basicamente é isso, né. Essa versão GLS já era com a Vol, que já havia comprado a parte da Dodge aqui do Brasil, né, já estava sobre o comando da Volks aqui já, nessa época aqui já, né. A velocidade máxima do Corcel foi de 149 km por hora e a do Polara 150. E é praticamente igual, né? Mas a arrancada do Dodge era melhor. GLS tem suspensão um pouco rígida. A do GT já tinha sido melhorada, já, né?
no Corcel nota-se certa imprecisão no engate das marchas. As marchas sempre foram um problema, né? Na parte da Ford ali. Os engates são meio... Você tem que ter um pouco de cuidado mesmo para engatar. Aqui se destaca também o painel, né? Que havia sido modificado. Essa versão do GLS, né? O painel é bem completo. E é um dos destaques dessa versão do modelo GLS aí do Dodge Polara. Tranquilos, pessoal. O modelo 80. Beleza, pessoal? Eu vou terminando aqui porque esses vídeos estão ficando muito longos, pessoal. É muita coisa para falar. Eu me empolgo aqui com as informações. Deixei de falar muita coisa também. Se você quiser escrever comentários aí, a gente vai conversando também. Eu tenho que dar uma peneirada em algumas coisas ali, porque são alguns detalhezinhos que são legais, mas que acabam tornando o vídeo mais longo ainda. Então eu acabei falando mais o que eu achei mais necessário. Beleza, pessoal? Se inscrevam no canal, então compartilhe o vídeo, vejam os outros vídeos que eu fiz também dessa série, que tá aí no canal, tá lá, tem uma playlist aí que eu fiz mostrando justamente essa parte da história do Corcel aí. Eu agradeço a todos, fiquem bem e até uma próxima então, pessoal. Um grande abraço.